Boa noite, pessoal. O nosso grupo ficou com o ITBI, né? Somos do quarto período. Meu grupo é composto por Andréia, Lucivânia, Vanessa, Lucinha e eu, Cláudia. Para quem não sabe, o ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ou seja, trata-se de um imposto obrigatório que é cobrado do comprador do imóvel pela prefeitura do local em que o imóvel está localizado. O ITBI é um imposto que conta com previsão legal, né, no artigo 156, inciso 2, né, da Constituição Federal. No entanto, é preciso consultar a legislação da cidade, né, em que o imóvel se localiza, uma vez que o tributo é estipulado por cada cidade, né, por cada município. Como se trata de um imposto obrigatório, até mesmo quem compra um apartamento na planta deve pagá-lo, deve pagar esse imposto, né? O ITBI. Nesse caso, o ITBI deve ser pago no momento da assinatura, né, do contrato. Nos casos em que o comprador não paga o ITBI para a prefeitura, ele não pode transferir, em hipótese alguma, né, não pode transferir esse bem para o nome dele. Bom, eu vou falar, né, sobre o fato gerador do ITBI. O fato gerador do ITBI é a transferência da propriedade imobiliária. Isso significa que o imposto é dividido no momento em que a propriedade do imóvel é oficialmente transferida de uma pessoa para outra. Essa transferência só é considerada efetiva quando o registro da transação é feito no cartório do registro civil. Um exemplo prático: ao comprar uma casa, o ITBI é cobrado quando a escritura de compra e venda e registro no cartório de imóveis sem o registro da transferência, ela não é um imposto bem devido. A importância do registro é que tem que ser oficializado no cartório a transferência da propriedade. Sem ele, a transação não é legalmente reconhecida e o ITBI não pode ser cobrado. E o imposto do ITBI, ele, ao ser pago, ele vai para os cofres municipais. Oi, vou falar um pouco sobre o cálculo do ITBI. Ele é um tributo municipal, que ele incide sobre a transmissão intervivos de bens imóveis de direitos reais sobre o imóvel. Na Constituição Federal, estabelece que cada prefeitura tem autonomia para definir as regras sobre as cobranças do imposto, na base de cálculo. Cada cidade vai poder determinar a alíquota. Normalmente, as taxas elas variam entre 2% e 3%. Para isso, eu trouxe alguns exemplos de algumas cidades de alíquota. Em São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, a alíquota está em 3%. Já no Rio de Janeiro, está em 2%. Em Salvador, ela chega a ser a 1% para imóveis populares e de 3% para os demais. Já em Curitiba, no Paraná, a alíquota ela chega a ser de 2,7%. Os valores e as taxas adicionais podem ser consultadas diretamente na Secretaria da Fazenda ou nas finanças do município. Em algumas cidades, a alíquota pode variar de acordo com o valor e tipo de financiamento imobiliário ou compra de imóvel. Que o valor de cada conta na escritura ou sobre o valor venal que conta no carnê do IPTU. A alíquota do ITBI, ela é aplicada sobre o maior valor entre o valor venal do imóvel e o valor da transição. Se o valor venal for maior que o valor de mercado, o cálculo do imposto será feito sobre o valor venal. Mas como funcionaria isso? Eu vou explicar aqui. Suponhamos que você deseja comprar um apartamento que custa 200 milhões. 200 mil. Botar mil que fica mais fácil. 200 mil. Caso a alíquota seja de 2%, a quantia a ser paga do imposto será de 4 mil. Ou seja, 200 mil vai ser o valor do imóvel, vezes 2%, que é o da alíquota do imposto. Conforme o município, ficará equivalente a 4 mil, o valor que deverá ser pago.
Também eu vou falar um pouco sobre a contestação. A contestação é possível solicitar uma avaliação específica para a prefeitura para contestar o valor venal utilizado no cálculo do imposto. Para isso, vai bastar consultar as regras específicas de cada município. Ademais, a restituição do imposto também é possível. Se o tributo já tiver sido pago, você pode solicitar a restituição do imposto, junto com o pedido de avaliação específica. Boa noite. Eu vou falar sobre o sujeito passivo de obrigação principal e o sujeito passivo de obrigação acessória, onde o sujeito passivo de obrigação principal ele é constituído por contribuinte e o responsável. O contribuinte é onde a pessoa tem relação direta, né, com o fato gerador de tributo, que é o caso do imposto de renda, onde o contribuinte ou a pessoa física obtém uma renda. Já o responsável é a pessoa que não tem uma relação direta com o fato gerador, mas que, por imposição legal, é obrigada a recolher o tributo. Um exemplo aqui é o recolhimento do ICMS, né, em operação de substituição tributária. Já o sujeito passivo de obrigação acessória é quando pessoa física ou jurídica são obrigadas a cumprir tarefas administrativas, onde facilita a fiscalização e a arrecadação, né, dos tributos, como a declaração fiscais e a emissão das notas fiscais também. Então, eu vou falar sobre a imunidade. A imunidade está no artigo 156 da Constituição Federal, no parágrafo 2. Fala que não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização ao capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente à função, incorporação, cisão e extinção da pessoa jurídica. Salvo-se, nesses casos, a atividade preponderante ou adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos de locação de bens de imóveis ou arrendamento mercantil. As principais imunidades são a integração do capital social, que é quando os os imóveis são incorporados ao patrimônio de uma pessoa jurídica para integração do capital social. O ITBI não incide. Isso é válido desde a atividade principal da empresa, não seja a compra e venda, né, igual eu falei, a locação a arrendamento mercantil. Aí vou falar um pouquinho sobre a função, incorporação, cisão e extinção da pessoa jurídica. A função é: duas ou mais empresas se unem para formar uma nova empresa. A transferência do imóvel entre as empresas envolvidas na função e une ao ITBI. A incorporação é uma empresa absorve a outra, que deixa de existir a transferência do imóvel da empresa incorporada para a incorporadora e unir ao ITBI. Cisão é uma empresa dividida em duas ou mais empresas, ou parte do seu patrimônio é transferido para outra empresa. Já a extinção é quando uma empresa se encerra e os seus bens são incorporados entre sócios ou acionista. O objetivo da imunidade é facilitar a reorganização patrimonial e incentivar o desenvolvimento empresarial, reduzindo a carga tributária em situações específicas. Elas ajudam a promover a eficiência econômica e a competitividade da empresa. Então, para concluir o trabalho e reforçar um pouquinho, o TBI ele é um imposto municipal, igual as meninas falou, né? Ele incide sobre a transferência de propriedade de imóvel. O pagamento desse imposto é uma etapa essencial na transferência imobiliária. Seja concluída a propriedade, seja transferida legalmente para o comprador. É importante ressaltar, né, que devemos conhecer bem as regras da alíquotas aplicáveis do TBI no município onde o imóvel está sendo localizado, para calcular corretamente o valor do imposto e planejar o pagamento.
A falta desse pagamento desse imposto pode gerar futuros problemas, como a regularização do imóvel e a dificuldade de obtenção de financiamentos e realização de transições envolvidas no bem. E foi isso, pessoal. Obrigada aí pela atenção de todos, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o nosso trabalho. E boa noite a todos.